Alô, manos, Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92, 984-410010, manda o WhatsApp pro Maninho pra participar do Manos Radio Show, segue lá, @Mano Dal Ponte, @92 Rock Pop, já acessa o site da 92, 92rockpop.com.br, porque hoje o papo é empreendedorismo, vida, escolhas. Vamos falar um pouco de sushi. Né, o cara figuraça tá comigo aqui, eu não sei falar, eu nunca soube falar o teu sobrenome, cara, eu não consigo acertar o seu Não vai nem tentar, mano. Não, é Ruskovski. Olha, acertou de primeira, mano. Pô, mas parabéns, hein? Olha, nem professor, ninguém consegue acertar de primeira. Fabiano Ruskovski. E a gente não treinou, hein? Não treinamos aqui, proprietário do TG. Bruxão, atleta de futebol, cara, para. Para. Você não vai que você deu um chutezinho aí, né? Você não jogou bola. Jogou bola quando? Enganei um pouquinho. Jogou bola quando? Então, mano. Prazeraço te receber, meu velho. Obrigado. Boa noite a todos os ouvintes. Ao Mano, obrigado pelo convite aí da Rádio 92 FM. É um prazer aqui conversar um pouquinho com vocês aí. Então, mano, eu desde novo, né, com 8 anos, 9 anos, influenciado até por um primo meu que era jogador do Grêmio, Luciano, que já estava na escolinha do Grêmio, comecei a jogar futebol e até uns 27, 28 anos era uma vida, como se diz, profissional, que tive algumas passagens. Tá, mas passou por onde? Principal ali a base do Grêmio, né, fiz ali aquela época de Tinga, Derlei, Ronaldo, aquela parte toda, conhecemos, até hoje sou um amigo, né, dessa turma toda aí. Aí, devido a lesões do meu joelho, fui emprestado pro 15 de novembro de Campo Bom, né? Aí comecei a rodar mais pelo interior, São José, Cruzeiro, e ali quando chegou, depois de 4 cirurgias no joelho ali, chegou uma fase da minha vida que o cara falou, cara, não tem condição de jogar profissionalmente, né? E daí eu optei por estudar. Meu pai era da área de radiologia, conseguiu uma bolsa de estudo para mim e eu acabei me formando em tecnólogo em radiologia e trabalhei durante 4, 5 anos aí em hospitais também. Mas é muita loucura a tua vida. E depois fui pro ramo da gastronomia, um pouquinho de cada coisa, né? Mas como é que você cai na gastronomia, velho? Então, nessa época que eu trabalhava no hospital, tinha uma moça que eu estava, né, namorando, e a família dela era do interior do Rio Grande do Sul, e lá eles tinham um comércio, né? Venda de pizzas, de restaurante. E numa folga que a gente foi lá visitar os pais dela, e eles se queixaram, assim, que não queriam mais tocar o negócio, porque queriam viver um pouco lá pra fora, na fazenda, e fizeram uma proposta, porque vocês não assumem, porque a gente tava reclamando que tava sem tempo, virava 36 horas em hospitais, tudo, né? Porque vocês não vêm aqui pro interior, tem uma qualidade de vida, e ali mexeu comigo, porque eu já tinha, quando jogador, viajado muito com radiologia, então nunca tive tempo, assim, pra desfrutar das coisas, né? E resolvi, pensei, fiz um estudo e assumi, né? Assumi o negócio deles. Assumi de negócio, os pais delas, coisas, a gente comprou lá, daí, claro, fizemos um restaurante, inovamos bastante coisa, né? Eu fui para Portugal, trouxe umas máquinas, inovei, não tinha chopp, eu botei chopp, não tinha café, com essas máquinas especiais eu coloquei, a cidade deu uma crescida em coisas que não tinha, e eu, por ser de Porto Alegre, de ter vivido já em outros países, tudo, eu vi que ali tava para agregar algumas coisas, né? E ali começou assim, depois veio o sushi, graças a Deus foi, durante ali uns 8, 9 anos eu mas ali na verdade despertou a paixão pela gastronomia. Isso aí, ali eu comecei a fazer cursos. Porque você vive um mundo que não é pra qualquer um, cara. Né? Tocar restaurante, isso aí não é qualquer empreendedor que faz isso. Hoje em dia, né, mano, tá difícil empreender, eu digo qualquer setor, né? Eu vejo assim, às vezes, amigos que é cabeleireiro, qualquer área hoje em dia, o empreendedorismo no Brasil é uma briga diária, como se diz, né? Mas, cara, eu acho que às vezes tá na veia da gente, né? Em todas as áreas que eu passei na minha vida, do futebol, radiologia, se eu tivesse que escolher uma, acho que a que eu mais me sinto qualificado, que eu mais tenho, assim, ideias, que eu me sinto mais preparado é na área do empreendedorismo, né? Inovar e contra, né? Eu tenho às vezes perguntar qual é o teu diferencial, e eu acredito muito que é ir contra onde está todo mundo indo, né? Se está todo mundo fazendo à la carte, eu vou no buffet. Se está todo mundo fazendo um restaurante normal, eu vou ousar aqui. Eu acredito muito no diferente, né? Isso aí vale eu tenho uma ligação na minha vida, assim, isso vale pro relacionamento, pra uma profissão. Quando tu faz algo a mais que os outros, tu consegue te destacar, né? Então eu acredito muito no empreendedorismo, tá na minha veia, como se diz, e
pretendo daqui continuar e abrir outros estabelecimentos. Você comprou o TG há 1 ano e meio atrás. 1 ano e 7 meses mais ou menos atrás. Eu tinha um outro restaurante aqui na cidade, né? Onde eu tinha uma sociedade. O TG você comprou, ele passou por... Ele era um restaurante que era premium, de repente ele deu uma caída e você comprou e teve que trazer ele de volta. É verdade, com sinceridade, né, mano? Quando eu saí do restaurante que eu tava aqui, tanto é que eu tô indo morar em Porto Belo, continuo com o projeto, estou abrindo um restaurante lá e era minha ideia de vida, por isso que eu saí da antiga sociedade, né? Só que te confesso que o único restaurante que se eu fosse comprar ou fazer alguma coisa seria o TG. Por quê? Porque eu só vim para Criciúma por conta do TG. Eu confesso para vocês que o motivo de ter aberto outro restaurante era para pegar fila de espera do TG, porque era 7 horas, já tinha fila de espera. A gente falou, cara, essas pessoas não vão querer esperar, a gente precisa abrir uma concorrência. Então... Só um pouquinho, a tua visão de negócio foi baseada nisso, no cara? TG. Por isso foi um sonho que eu só aceitei o TG, porque foi uma coisa que me trouxe até Criciúma. E é o único lugar, porque queira ou não queira, né, os fundadores, que era o Helder e o Daniel, eram chefe de gastronomia, eram sushimens. Realmente, para mim, isso que eu vinha de Porto Alegre, conheci outros mercados de sushi, o sushi deles era uma referência. Era maravilhoso. Tanto é que a gente não pode, né, o outro restaurante, não é a palavra certa copiar, mas a gente se baseou em muitas coisas de lá. E eu lembro que as pessoas iam no nosso restaurante e falaram, pô, lá no TG tem isso, lá no TG é isso. Então, o TG era a referência na cidade, né? E eu sei que o Helder e o Daniel venderam, saíram, né? E depois as outras gestões não manteram aquela mesma ideia que eles tinham de qualidade, e eu via que eu gosto de trabalhar com esse perfil. E eu falei, cara, a única casa que já teve nome, se eu fazer do meu jeito que eu acredito, como eles faziam, que foi uma inspiração para mim, eu acredito que possa dar certo. Ô Fabiano, mas quando você assume o TG, ele tava com preço mais defasado, diferente do que era, a qualidade já não era a mesma. Como é que você imprime novamente essa qualidade? Então, eu sempre falo assim que acho que qualidade acima de tudo, né, mano? Segurança alimentar, qualidade, eu acho que tem público para todo mundo, né? E eu fiz mudanças, como se diz, hoje praticamente né, nosso forte ali é o buffet acho que tem uma peça, no máximo 2 de 30 e poucas variedades que tinham quando eu assumi, né? Então as minhas convicções, ideias... Você mudou tudo. Mudei tudo. A questão de quadro de funcionário, né? Tinha na época 18 funcionários, hoje não tem nenhum daquela época, né? Em questão de 5, 6 meses, eu formei uma nova equipe com o que eu acredito, né? E coloquei qualidade, cara, coloquei carinho, qualidade. Muitas pessoas que me conheciam vieram assim para me prestigiar também, né? Sou muito grato a isso. Criciúma é uma cidade que eu falo, né? Hoje não é nem a segunda casa, hoje é a minha primeira casa, né? Te abraçou, Criciúma te abraçou? Sou natural de Porto Alegre, né? E me sinto um criciumense, como se diz, né? Então, sou muito grato, sabe? Então, eu sempre vi que o TG... todo mundo fala assim, meus próprios, nunca mais boto meus pés no TG, né? Eu disse, não, eu tenho que mudar isso aí, sabe? E foi uma hora certa, e eu vejo assim que, graças a Deus, hoje, que nem te falei, o valor Você demorou quanto tempo pra mudar essa chave? 4 meses. 4 meses, daí deu essa mudança de valor no próprio, pra galera entender. Funcionário, de louças. E o meu próximo passo agora, que já está até na mão da arquiteta, é uma repaginação do TG. Que era uma coisa que eu também gostaria de fazer, até para descaracterizar e botar minha cara. Eu não tive a oportunidade ainda, até porque eu estou abrindo outros restaurantes, né? Mas vamos lá. Você está abrindo um restaurante em Porto Belo. Isso. Você está contando para mim que nessas loucuras da vida, o teu sócio em Porto Belo surgiu de uma loucura. Se conheceu numa conversa, assim, como se diz aqui, tipo, amor à primeira vista, assim. Ele conhecia já o meu trabalho e te confesso que eu conhecia muito pouco aquela região, né, mano? Porque minha família é do Rio Grande do Sul, então meu pouco tempo livre eu ia geralmente visitar meus pais e, tipo, Balneário eu tinha ido 2 vezes na minha vida, aquela parte ali de Itapema, Porto Belo eu praticamente desconhecia, né? E quando eu comecei a ir ali pra ter reuniões, tudo, nossa, me encantou a cidade pelo poder de crescimento, pela organização. Eu vejo ali, como se diz hoje, pra mim a cidade que mais está crescendo no Brasil é Porto Belo. O estudo ali é que estão 600 prédios sendo construídos ali. Caraca, velho. Então o próprio Viva Parque ali, que é um bairro planejado, a projeção é de 32 mil habitantes só
nesse bairro, sabe? Então é uma cidade que eu vejo em alto desenvolvimento, tá crescendo da parte certa, com saneamento, com ruas que possa estacionar. Então eu vejo assim, enxerguei uma oportunidade de crescimento e também de qualidade de vida, né? Assim, de morar na praia, uma coisa que eu sempre quis também, né? Porque trabalhar é bom, mas também viver, eu acho que tem que saber conciliar, né? Então foi uma opção que eu tive e graças a Deus tá... Tá bom, o restaurante que você tá fazendo lá, você mostrou pra mim, ele é classe A, premium total, é outro padrão de restaurante. Padrão, né? Que nem o Teiji ali foi uma coisa que um restaurante que eu já comprei pronto, agora eu vou dar uma repaginada, mas esse aí a gente levantou desde o primeiro piso, né? É um prédio aí de 3 andares aí que foi construído para ser um restaurante, não era um lugar, uma sala e a gente adaptou para ser um sushi, não, ele foi construído já adaptado para ser um restaurante, né? Com uma vista bem bonita, com vista pro mar, ao lado do rio Perequê ali, então vai ser... Você falou que o pessoal pode chegar de lancha, de jet ski. Ali, como ele é na beira do rio Perequê, né? A gente vai ter tipo uma mini marina ali para quem quiser final da tarde chegar com o seu barco, seu jet ski ou, né, que esteja com acesso ao rio ali possa também ter uma entrada, né? Então a cidade ali de Porto Belo, Itapema e Balneário é uma cidade muito náutica, né? Hoje eu acho que no Brasil ali é a cidade assim que tu mais vê lancha, barco, essa... Bruxo, mas você falou pra mim uma coisa que eu gostei, que você teve algumas modificações na vida que te fizeram enxergar, né, o viver de uma forma diferente. Né, o empreender de uma forma diferente, você teve visões, por exemplo, de fé, né? O que tudo isso tem mudado na sua vida, né? O que muda, por exemplo, do Fabiano que vivia aqui em Criciúma para esse novo Fabiano que está empreendendo em Porto Belo agora? Então, mano, eu acho que assim, esse meu crescimento até assim assustador, eu digo às vezes até eu brinco, eu me belisco, porque às vezes até parece que não é verdade, mas são mudanças que eu acho que a gente tem que ter na vida, né? Eu sempre falo assim, às vezes a gente está sempre no si, mas só que às vezes é o si, e se eu fizer isso dar errado, e se eu fizer isso, eu acho que a gente tem que onde a pessoa olhar lá e não está enxergando, e se eu chegar lá e tiver tudo, sabe? Então eu mudei a forma assim de acreditar mais em mim, no meu trabalho, saber o foco principal é lidar com as pessoas, que era uma dificuldade que eu tinha pela minha timidez, e hoje eu vejo que 100% dos funcionários são pessoas e 100% dos clientes são pessoas. Se a gente não souber trabalhar com pessoas, a gente não pode ter um comércio. E onde eu consegui entender mais o lado do meu funcionário, mais os lados dos clientes, delegar funções, porque às vezes a gente quer abraçar, não quer abrir parte das compras, não quer abrir uma parte do financeiro, e hoje eu vejo que quando tu cria processos na tua empresa muito bem estabelecidos do que precisa, o que cada um sabe fazer, e tu começa a delegar, tu tem mais tempo para pensar numa promoção, para enxergar o que o teu cliente está precisando. E antigamente eu ficava só na operação, então eu não enxergava nada além do, assim, fora. Hoje não, hoje eu consigo enxergar um global, e essa relação com funcionários, com clientes, e poder enxergar o meu negócio, eu posso te falar que foi a virada de chave para o meu crescimento e para minhas mudanças, assim. Cara, é muito bom ver isso. Mas você falou pra mim uma coisa, você não acreditava em você ou você não tinha tempo de acreditar em você? Você vivia num ciclo e você achava que aquilo era a vida? Às vezes que eu não falo assim, né? Eu tenho um provérbio africano que foi uma divisão de águas para mim, que eu me agarrei nele. Eu acredito que ele diz assim, né? Eu espero que quando a morte chegar, ela te encontre vivo. A maioria das pessoas está no automático, sabe? Tá feliz, não sabe porque tá feliz, tá triste, não sabe porque tá triste. Às vezes tá numa sociedade que não tá feliz, não tem coragem de sair, tá num relacionamento que não... Então eu penso assim, cara, a gente tem que acreditar mais na gente. Ali foi quando eu vi essa frase, assim, sabe? E junto disso, não é um spoiler, né? Mas tem um filme maravilhoso chamado Tomorrowland, que tem uma menininha que tá olhando assim um telescópio e olha os cometas, assim, as estrelas, e fala pro pai dela assim, um dia eu quero chegar lá. Aí o pai dela fala assim, não, mas ela é milhões de anos, não tem como chegar lá. A menina, mas eu quero, né? Daí a mãe dela pega e fala, tá, e se tu chegar lá e não tiver nada, né? Aí ela olha e fala, e se eu chegar lá e tiver tudo? É sobre isso, sabe, mano? Às vezes a gente é muito... pensa coisa, e eu acho... E aquilo ali foi uma coisa assim, que às vezes não adianta falar uma frase bonita só, e sim praticar, sabe? Então eu falo ali que... palestras, eu acho que assim, a gente tem que investir mais na gente. Eu era um cara que ia pouco assim em palestras. Hoje todas as palestras de empreendedorismo, você tá junto agora? Eu tô junto, né, um desabafo, né, assim,
pessoal, assim, cara, o CIS do Paulo Vieira foi uma coisa transformadora na minha vida, para ter mais gratidão, acreditar mais em Deus. É o que? Uma imersão, finalzão de semana? São 4 dias, uma imersão, né? Então, assim, cara, é transformador para para nossa vida e para o empreendedorismo também, assim, me deu muita força, me deu muita coragem, me deu assim, disposição de estudar mais, de entender, e eu vejo que quanto mais a gente se aprofunda, mais conhecimento a gente tem, só melhora a vida da gente. A gente tem mais propriedades para errar ou para acertar, sabe? Então, eu vejo muito assim, sabe? Era uma pessoa que nem eu te falei, eu tava no automático, como eu falei naquela frase, né? Você achou que tava legal? Tava legal. Tá. E hoje eu vejo assim que, com sinceridade, hoje eu tô praticamente com 5 negócios, hoje eu trabalho menos que quando eu tinha um. Você trabalha com inteligência, né? Você tem tempo de trabalhar. Eu sempre falo, a gente tem que saber gerir, né, mano? Claro, tu tem que ter conhecimento, acho que é fundamental em toda área que a gente for atuar. Uma coisa que eu aprendi, né? Antes de querer vencer, é preciso se preparar. Tipo, hoje eu sou sushi man, eu que faço as compras no meu restaurante, eu entendo do financeiro, todos os processos, se tiver que faltar a guria do caixa, eu sei abrir o sistema, sei atender, se tiver que pegar um tablet e atender como garçom, bora, se faltar um sushi man, eu entro pra dentro e eu trabalho. Então, acho que assim, tu ter o conhecimento do que tu tá gerindo te traz propriedades para te poder ficar um pouco mais afastado, porque se tu em qualquer sinal de que algo tá diferente, tu tem um conhecimento para detectar o que tá errado, né? Então eu vejo que hoje é uma peça-chave tu ter o conhecimento, saber as operações, mas tu não ser operacional. Todos as referências de sucesso que eu tenho na minha vida, nenhum tá no operacional. Todos estão no gerenciamento. Tô pensando, né? Tô pensando no negócio, né? Pensando no negócio. Cara, diz uma coisa, quando é que você abre lá em Porto Belo? Como é que vai ser? A previsão é dia 15 de agosto. Tá, mas pertinho já. Tá, estamos na parte ali já de mobília, de logo. Tá em angústia, o coração. É uma expectativa, né, mano? Porque eu falei, é o primeiro que eu tô fazendo do zero, né? Tipo, o outro que eu tinha era tipo uma igreja que a gente transformou, o TG eu já peguei vivo, pronto, né, e esse aí não, que a gente falou, começamos com piso, com forro, não tinha uma fundação, do lado tem um prédio de 30 e poucos andares, então eu vi a coisa acontecer, nascer, como se diz, né? Então a expectativa do primeiro, o meu mesmo, te falo assim que ansioso, mas... O que você está preparando para a inauguração? Você já deu uma pensada ou não? Não, a gente está com uma equipe de marketing, né? Até não vou revelar o nome agora, porque eles vão brigar comigo, porque eles querem fazer uma campanha, né? O pessoal lá de Itapema mesmo, né? Então a gente vai programar uma coisa bem especial, eu posso te garantir, e pode ter certeza que tu vai estar convidado. Cara, pelo que você mostrou as fotos ali, o negócio é de altíssimo padrão, cara. Te falo que é um empreendimento do meu sonho, isso é uma coisa que eu sempre sonhei e estamos colocando. Tá, você tá falando pra mim, não, vem cá, você tá falando pra mim que às vezes você se belisca e até não acredita meio que todas essas mudanças se tornaram verdade na sua vida. Você atribui isso ao quê, cara? Mano, eu tenho uma frase que eu levo muito pra minha vida também, que é: a diferença entre o fracasso e o sucesso é uma tentativa a mais. Sabe? Eu acho que hoje, se eu tivesse que agradecer primeiramente a minha coragem, porque é uma decisão difícil, uma vida de 11 anos de uma sociedade, uma vida estabilizada, tu abrir mão e começar de um zero, não é para qualquer um no Brasil de hoje, né? Sozinho, né? Porque às vezes, como se tu tem 1, 2 sócio, tu não domina uma parte, o outro te ajuda, tu tem com quem agora sozinho, tudo é tu e tu, né? Então, assim, eu acredito muito, mano, nessa parte, assim, de acreditar na gente, sabe? Eu vejo assim, as pessoas às vezes deveriam buscar um pouco mais a felicidade, arriscar, sabe? Então, se eu pudesse qualificar nessa minha mudança principal, eu acreditei em mim, eu me enxerguei e me senti capaz, né? Porque o TG, ele, como graças a Deus hoje é um sucesso, se eu tinha alguma dúvida que eu poderia fazer dar certo, eu consegui. Isso me deu uma confiança, assim, de saber que eu tô no caminho certo. A gente tá sempre aprendendo, como eu te falei, né, mano? Sempre buscando outras referências, aprendo com todo mundo, né? Que nem eu cito até o João do Yoshin, um cara que, pô, a história de vida dele também é uma história muito bonita. É um cara que eu me inspiro. Eu acho que existe mercado para todo mundo. O João, na verdade, ele abriu novos mundos para sushi, para restaurante, para tudo, né? Ele criou novos mundos, né, cara? Com certeza, né? Como se diz, às vezes formatos diferentes, mas é uma ideia que
até hoje é sucesso, né? Sucesso Quantos restaurantes eu vi cara. abrir e fechar em Criciúma ali, né? E hoje, né? Então, a gente tem que, assim, buscar referência de amigos, de pessoas que deram certo também, né? Então, eu acho que a humildade é uma coisa que tem que fazer parte, né? A gente não ser o dono da razão, tá Agora, sempre aprendendo. Me diz uma coisa, cara, qual o maior erro que você cometeu administrando um restaurante? Sabe assim, que você olha e fala, não, isso aí foi o erro que isso me ensinou. Cara, de tudo, que assim, se eu fosse fazer a falta de comunicação com os clientes, sabe? Tá. É uma coisa porque devido à minha timidez, assim, eu acho que eu podia ser, até as pessoas, tem cara muito de brabo, as pessoas falam, tinha até medo de mim, como se diz, eu falei, cara, e eu acho que como eu te falei, né, nessas palestras, coisas, cara, a gente é a cara do nosso restaurante, né? Mas eu falei, eu sempre te achei muito fechado, cara, mas você tá falando pra mim, não, mano, porque eu era tímido, cara. Sou ainda, né? Pô, Tô trabalhando, né, mano, mas é uma coisa que eu faço, cara, a porta hoje eu passo isso, procuro eu praticar e passo pros meus funcionários, né? Eu acho que, a pessoa sai da sua casa, toma um banho, se arruma, sai de um conforto, às vezes para ir num restaurante, cara, a gente tem que no mínimo atender bem, atender com uma simpatia, dar um boa noite, se apresentar. Isso é uma coisa que eu vejo que eu cometia de ficar num caixa com uma cara muito fechada, só que eu tava prestando atenção no negócio e não tava enxergando os clientes. E hoje eu vejo que, cara, o cliente é fundamental. E eu acho que meu maior erro foi esse, que não tô perfeito, mas todo dia tô trabalhando. Aí eu mesmo me cobro de, não, vamos botar um sorriso nesse rosto, vamos tentar. Porque é meu perfil, tu pode olhar até minhas fotos e 90% é sério. Seu cara sério, né? Da minha coisa, mas é uma coisa que eu vejo que hoje é importante, né? A gente não ganha do dia pra noite, simpatia e coisa, mas eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte de tentar melhorar nisso, e eu tô buscando melhorar nisso. Ô Bruxo, cara, prazeraço te receber, eu desejo muito sucesso no novo empreendimento, né? Tem bastante tempo pra gente conversar ainda, né? Faço questão de te receber, deixa de se abrir depois uns 3 meses, né? Fechou. Uns 3 meses, com calma. Vamos vir aí. Aí você vem com calma, né, cara? Porque depois de 3 meses dá pra sentir a pressão. Certo. Que dia que o dia você não sabe, vai ser A agosto. princípio é 15 de agosto. 15 de agosto, tá prevista a inauguração lá, né? Convido todos. Como é que é o nome lá? Já pode revelar ou não pode? Posso revelar. Não pode na dizer próxima, nada. se tu me convidar mais uma vez, eu revelo o nome já. Se o marketing lançando, eu te falo. Não, então vou fazer o seguinte, você vai vir mais pertinho de agosto. Fechou. Aí a gente faz o lançamento, fala um pouquinho mais, que daí o negócio tá mais encaminhado, pode ser? Só, senão o pessoal do marketing lá vai querer meu pescoço lá, que se eles trabalharem e eu falar antes, daí vai... Ô Bruxo, qual é o Instagram pessoal? Fabiano Ruskovski. Ninguém vai ser, não pode mudar, ninguém vai saber. Não, mas entrando lá na página do TG lá, vai ter tem o meu Instagram lá também, tá, pessoal? Convido a todos, né? Quem não foi nessa nova fase do TG lá, que vai conhecer. Estamos também com a teleentrega, né, mano? Era uma... que antigamente o Helder Daniel tinha, e por uns 3, 4 anos não teve mais a teleentrega, então faz uns 5 meses aí que a gente reativou a teleentrega do TG ali também. Só pedir lá. Só pedir. De segunda a segunda, como é que é? De terça a domingo. Terça a domingo. Isso aí. Mas também segunda-feira não vai querer que o cara trabalhe. Hoje é meu dia de folga e tô aqui tá prestigiando o amigo aí. Bom, Fabiano, prazeraço, cara, te receber. Obrigado, tá, mano, pelo convite demais, aí. velho, Foi muito demais. bom a nossa conversa aí. Não, foi rapidinho, mas é a premissa de outras boas conversas que estão pra vir aí. Obrigado, Fabiano. Ruskovski aqui, acertei. Falei, mandei bem. Não foi sorte principiante aí. Mandei bem, né, cara? Não esqueça de uma coisa, nesse programa, amamos sushi e somos todos humanos.